Agora vamos ao vivo até o Rio Grande do Sul. Por lá subiu para 3 o número de mortes em áreas alagadas no estado. O Rio Grande do Sul está enfrentando fortes temporais. Tem previsão de mais chuva hoje. Rios alagaram por lá. A gente volta para o nosso contato com Gabriela Garcia, que está nesse momento numa região que está enfrentando as consequências desses temporais. A Gabi já em instantes vai conversar conosco. Será que já temos a Gabriela Garcia com atualizações? Temos aí pelo menos 90 cidades que registraram prejuízos no Rio Grande do Sul por conta da chuva forte. Gabriela Garcia está em contato conosco. Onde você está exatamente, hein, Gabi? E a gente já percebe aí na imagem ao vivo que de fato está chovendo, não para de chover no Rio Grande do Sul. Conta pra gente qual que é a situação aí. Oi, Carol, bom dia para você e para todos. Eu estou nesse momento na Ilha da Pintada, aqui no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, que são as ilhas banhadas pelo Guaíba. E nesse momento vocês veem, eu vou até pedir licença aqui, vou virar a câmera para vocês poderem acompanhar melhor a situação. Vocês veem que algumas ruas, então, já estão alagadas por aqui na Ilha da Pintada. Isso porque a gente noticiou hoje mais cedo, né, que o volume ali de rios como o Rio Taquari, o Rio Caí, já diminuiu. Em contrapartida, essas águas, elas acabam chegando, né, aqui no Guaíba, elevando o nível do Guaíba, e a gente tem então já ruas começando a alagar em Porto Alegre, como é o caso dessa rua aqui na Ilha da Pintada. Essa rua está bem ao lado do rio, ó. Você vê aqui atrás, o rio fica por aqui, então, por enquanto, apenas essa que fica bem próxima ao rio já foi alagada, mas a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta, então, para a cota, então, de inundação aqui. O Rio Guaíba deve atingir aqui neste local, nas ilhas, né, no bairro Arquipélago, deve atingir a cota de inundação, então deve ter inundação por aqui. Já o Guaíba, lá no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, não deve passar da cota de alerta, portanto, não deve ter inundação no local. A expectativa é que não tenha inundação no centro da cidade, mas você vê já que o outro lado da rua, ó, tá seco, né? Então a água tá subindo gradativamente. Já vi alguns moradores aqui ainda dentro de casa, outros já saíram por precaução, né? Por conta dessa expectativa aí que a água suba ainda mais. A gente vê que muitos carros pararam de passar. Agora há pouco um caminhão que faz a retirada do lixo conseguiu atravessar essa área alagada, mas a expectativa dos moradores aqui das ilhas de Porto Alegre é essa, que a água comece a subir então gradativamente, atinja o pico entre hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, passando da cota de inundação, e na região central de Porto Alegre, no Cais Mauá, o Guaíba não deve passar do nível de alerta. Então, essas são as informações que a gente tem, Carol, e como você disse, hoje de manhã, a Defesa Civil confirmou 3 mortos por conta dessa situação da chuva aqui no Rio Grande do Sul. O mais recente foi ontem, um idoso de 72 anos, que morreu porque o carro foi atingido por uma árvore, isso na região metropolitana de Porto Alegre. Então a gente segue acompanhando a situação, a expectativa é de chuva forte, ainda hoje aqui em Porto Alegre. Agora a chuva está um pouco mais fraca. Quando eu cheguei aqui, há cerca de 15 minutos, a chuva estava bem forte, agora deu uma amenizada, mas é isso. Moradores das ilhas de Porto Alegre em alerta para a expectativa aí do Guaíba superar a cota de inundação entre hoje e amanhã. Eu volto contigo. A gente está conversando com Gabriela Garcia, que nos mostra agora a situação do Guaíba, já algumas ruas de Porto Alegre tomadas pela água. Gabi, só aproveitar que você está com a gente, porque a gente olha para a capital gaúcha, mas também para outras cidades que registraram prejuízos por conta desses temporais. Falamos aqui em mortos, pelo menos 3 mortos. Informação atualizada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que mantém em alerta ao estado devido ao risco de temporais, deslizamentos, alagamentos. Gabi, qual que é a situação dos outros rios aí do Rio Grande do Sul? Falávamos do transbordamento dos rios no estado. O que a gente consegue também trazer de panorama para quem está nos acompanhando?
Então, Carol, alguns rios do interior, eles já baixaram, né? Já tinham atingido a cota de inundação entre quarta e quinta-feira. Ontem estabilizaram e alguns já até saíram da cota de inundação, que é o caso do rio Taquari, que banha ali a cidade, por exemplo, de Lajeado. Inclusive, o município disse que as ruas já foram liberadas, não há mais alagamentos por lá. O rio Caí, que banha a cidade de São Sebastião do Caí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, também uma cidade bastante atingida pela água. A cidade, então, a água já baixou, o nível do rio Caí está baixando, permanece acima da cota de inundação, mas está nessa estabilização e baixando. E aí o que acontece, né? Esses rios, o Taquari, o Caí, Sinos, eles desagam aqui na região metropolitana de Porto Alegre e acabam subindo, elevando o nível do Guaíba. Então a gente tem gradualmente esses níveis baixando no interior e ao mesmo tempo subindo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Por isso que o alerta agora é por aqui, Carol. Mas ainda, como você disse, né, 4.500 pessoas fora de casa, casas destruídas. A gente tem aí pelo menos 90 municípios reportando prejuízos por conta da chuva aqui no estado. E olha esse tempo fechado na capital gaúcha. Agora, a Gabriela Garcia vai, claro, nos atualizar devido a essa previsão de mais temporais durante essa sexta-feira, com ventos fortes, ventos de até 70 km por hora. Além do Rio Grande do Sul, hoje temos Santa Catarina e Paraná também em alerta para chuva forte. Tem um ciclone extratropical se formando, então a situação é de atenção na região sul devido ao risco de tempestades. Obrigada, Gabi, com as informações para a gente ao vivo, direto de Porto Alegre.